Nessa aula eu vou fazer a correção dessa análise maravilhosa, tem todas as confluências a nosso favor e eu vou mostrar tudo aqui para você. Então vamos lá. Se a gente olhar essa vela vermelha, a gente sabe que tem que fazer a conexão com a primeira vela do movimento vendedor. Então a gente olha para trás, o nosso olho tem que olhar para trás e já identificar a primeira vela do movimento vendedor. Essa lição que eu quero te passar hoje é você encontrar uma vela vermelha que esteja rompendo a abertura de uma primeira vela vermelha. Ou seja, toda vela vermelha que você encontrar, toda a primeira vela vermelha, você vai marcar a abertura. E no futuro, quando o gráfico estiver fazendo isso daqui, ó, estiver rompendo para baixo, aqui você já tem uma informação muito legal, você já tem uma informação de forças de mercado, ou seja, o mercado já está na força vendedora. O que você tem que ficar atento é com o gap da próxima vela, porque aqui, ó, por exemplo, a próxima vela nasceu aqui em cima, ela nasceu aqui acima da região. O gap seria, para quem não sabe, é esse espaço aqui entre a abertura e o fechamento, ou seja, o fechamento da vela vermelha fica aqui embaixo e a abertura da próxima vela vai ficar aqui em cima, se ela nasceu com um gap. Ó, para você ver, identificar certinho, por exemplo aqui, se ele nasceu aqui em cima, nasceu com um gap, ou seja, a abertura dessa vela vai ficar aqui e o fechamento vai ficar aqui. Você tem que fazer essa pequena correção. Se o mercado faz daqui, só que a próxima vela joga um gap acima da marcação, quer dizer que essa vela vermelha ela não conseguiu conectar com força vendedora, ela não conseguiu romper para baixo, porque a gente tem que fazer essa correção, ó. A gente traça aqui o nosso gap, ó. A gente faz essa pequena correção, ou seja, essa vela vermelha é uma vela falsa, sim. Essa vela é falsa porque aconteceu o gap e fez com que essa vela, na verdade, para quem está olhando, para quem não sabe corrigir, vai pensar que ela rompeu. Mas para quem já sabe analisar o gráfico e quem é profissional, já consegue. Quem é aluno também, todos os alunos já sabem corrigir esse gap. O gap é uma informação muito interessante. Você tem que saber corrigir, porque senão você vai tomar muito loss, cara. O gap é uma manipulação da corretora. E se você não souber fazer essa pequena correção, a corretora vai estar te manipulando e você vai perder muito dinheiro. Por exemplo, aqui, ó. Nasceu o gap aqui, você achou que conectou. A próxima vela faz a confirmação e você opera vendido aqui, ó. Você vai tomar loss. Por exemplo, aqui você opera vendido, mas a vela faz o quê? A vela explode para cima. Por quê? Porque na verdade essa vela é falsa. Inclusive, tem uma pessoa aqui no meu YouTube, não é aluno, a pessoa no YouTube falou para mim, mandou uma mensagem para mim e mandou uma foto. Falou: "Ah, porque essa operação deu errada?" Tem todas as confirmações, tudo certinho. Mas eu falei, por causa do gap. O gap jogou essa análise fora. Aqui, essa vela vermelha não fez conexão, por causa que a próxima vela nasceu com gap, nasceu ali em cima. Ó. Na verdade, eu até marquei errado. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Tem essa vela vermelha. Se a próxima não nascer abaixo da marcação, ó. Por exemplo, se ele nascer aqui, por exemplo, a próxima vela nasceu um pouquinho mais acima. Aqui, ele vai estar válido, porque se a gente fizer a correção, ó, a gente corrige aqui, ó, esse tantinho que tá errado e aqui, ó, vai dar certinho aqui. Assim, aqui não mudou, não influenciou nada na análise. Mas, por exemplo, vai ter caso que vai influenciar. Ó, deixa eu marcar certinho. Opa. Ó, tem casos e casos que vão influenciar. Por exemplo, o caso que o amigo aí trouxe para mim, que ele falou para mim: "Ah, mas conectou, só que a próxima vela nasceu com gap. A próxima vela nasceu aqui, ó, confirmando, por exemplo, aqui, ó. Ah, confirmou aqui. Confirmou não, cara, tá errado essa análise. Tá errado. Por quê? Porque a próxima vela não. Esse espaço que o mercado deixou é um gap, ou seja, tem que corrigir, tem que fazer aqui essa alteração, ó. Essa vela vermelha não conseguiu conectar com a força compradora, ela nasceu com gap, ou seja, essa vela tá errado, essa vela aqui não fez conexão e sim rejeitou de entrar nesse movimento vendedor, nessa primeira vela do movimento vendedor. Então, tem que ficar atento com gap, cara. Tem que ficar atento. Então, bora aqui continuar com a análise. Ela não nasceu com gap, a próxima vela. Então, tá tranquilo. Ela não deixou pavio. Se ela terminasse um pouquinho mais acima, ó, acima do fechamento, nascendo com gap, ela ia deixar pavio. Ó.
Por exemplo, essa vela verde, deixa eu corrigir aqui, ó. Vamos supor que essa vela verde, que é a vela da confirmação, nasceu um pouquinho aqui acima. Se ela nasceu acima, olha o espaçozinho que o mercado deixou entre essa vela e a vela da confirmação. Ó. Ela deixou um pequeno espaço entre o fechamento e a abertura. E como eu falei, você tem que fazer a correção sempre na abertura. Ó. Você traça essa linha e tudo que tiver para fora, você vai apagar. É como se fosse aqui, ó, deixou um paviozinho, ou seja, o mercado sim tem interesse, o mercado deixou liquidez para venda. Mas nesse caso, ó, o mercado não deixou liquidez mesmo com gap, porque ele nasceu mais abaixo. Então, a abertura da vela fica aqui e tem tudo isso de espaço para você preencher, ó. Você pode marcar aqui, ó, isso não influenciou nada, tá, na análise. Mas, ó, essa análise continua sendo uma vela sem pavio, uma vela sem liquidez para venda. E vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Essa vela vermelha, se a gente olha para trás, ela tem que estar rompendo a primeira vela do movimento vendedor. Aqui rompendo a abertura. A abertura, todos os vídeos que eu falo, toda a aula, é sempre aqui, ó. A abertura da vela vermelha vai ser sempre na parte da sua, na parte de cima. E a abertura da vela verde vai ser sempre aqui na parte de baixo. Então vamos lá, ela conseguiu romper para baixo. A gente tem que olhar também se não está rejeitando. Por exemplo aqui, vamos supor que a gente tem a primeira vela do movimento vendedor mais aqui embaixo. Se essa vela vermelha não conectar com essa vela, ou por exemplo aqui, se não deixar espaço, ela já conseguiu rejeitar, já conseguiu tocar, ó, nesse caso, sobrou um espaço. Então você pode operar. Mas se ele não sobrou espaço, vamos supor que ele fez aqui, ele retraiu. Então ele teve força vendedora, só que a próxima vela ela já conseguiu rejeitar. Ou seja, ela tem força, só que ela já houve uma rejeição. Então ela não tem mais força. Ela já encontrou seu próximo nível e o mercado pode sim fazer uma leitura oposta à sua análise. Então o mercado não tem mais força vendedora por conta disso, por conta da primeira vela do movimento vendedor. Se ele já conseguiu tocar aqui, se ele já tocou, já cancela a análise, mesmo fazendo conexão. Ó. Conseguiu romper para baixo essa primeira vela do movimento de venda. E se mais para baixo aqui ele encontrar o próximo nível, o que será o próximo nível? Seria a próxima primeira vela do movimento vendedor. Que ela já toca, já pode cancelar a análise que está errado. Então tem que ficar atento a todos os cenários, a todos os detalhes, e é isso que meus alunos conseguem fazer. Sabe fazer uma análise profissional, sabe ver tudo que o gráfico está passando de informação. Então vamos lá, essa vela vermelha consegue romper para baixo a nossa primeira vela do movimento vendedor. A próxima vela faz o que? Tem que confirmar. Todos os vídeos eu falo isso. Tem que aqui fazer aqui a conexão com o movimento vendedor e a próxima vela tem que ser a próxima vela, não pode ser no futuro. Essa próxima vela tem que confirmar abaixo da nossa marcação e de cor oposta. Não pode ser aqui mais uma vela vermelha. Tem que ser de cor oposta, tem que ser uma vela verde. Então, conseguiu fazer aqui a nossa conexão com essa primeira vela no movimento vendedor, conseguiu confirmar abaixo da nossa marcação, ou seja, ó, é que o indicador já mostrou aqui a linha certinho, mas ó, essa linha vermelha, ó, essa linha vermelha é a linha da abertura dessa vela de venda. Se essa vela faz conexão, a próxima vela confirma, ela tem que confirmar abaixo. Se confirmar acima aqui, ó, não é uma confirmação ideal, porque ele já conseguiu devolver um rompimento. Tem que ficar muito atento com isso. Não pode devolver um rompimento. Tem que ficar abaixo da marcação da primeira vela do movimento vendedor, que é essa marcação vermelha aqui, que é essa linha vermelha. Então vamos lá, conseguiu confirmar. Agora a gente sempre tem que analisar os dois pavios que o mercado deixou nessa vela de confirmação. Quais são os dois pavios? Foi essa daqui, a parte de cima do fechamento, e o pavio aqui na parte de baixo, que é o pavio da sua abertura. Se a gente analisar esse pavio, na verdade tem que analisar o corpo também, que é muito interessante para transferência. Por exemplo aqui, se a gente analisar lá para trás, a gente encontra essa primeira vela do movimento comprador. Então, se o mercado tem força vendedora, a próxima tem que confirmar abaixo e tem que estar rejeitando alguma primeira vela do movimento comprador, que é como se fosse o cabo de guerra. Uma força vendedora e tem a força e a fraqueza. A gente opera com a força e a fraqueza do outro lado, para a gente ter uma operação muito mais segura. Então,
Somente sabendo isso, você já tem uma análise muito forte, porque é força e fraqueza, cara. Você já sabe que o mercado tem força de venda, fraqueza de compra, então sua análise vai ficar muito mais forte. Ó, essa vela de venda consegue conectar com a primeira vela do movimento de venda, então ela tem força vendedora. A próxima confirma abaixo, e se a gente analisar o corpo dessa vela, o corpo ou o pavio, se ele está simétrico com o pavio da primeira vela do movimento de compra, você pode pegar essa operação de venda tranquilamente, porque vai dar muito certo, cara. Isso daqui é uma, para quem não sabe, uma transferência de reversão. É muito forte essa análise quando trava com o corpo. Se fosse com pavio, pavio com pavio, seria forte, mas a análise mais forte mesmo é quando o corpo dessa vela de confirmação trava simétrico nesse pavio. Ou seja, como se fosse daqui, ó. O corpo aqui do fechamento tocou certinho, tocou simétrico no pavio da abertura dessa primeira vela do movimento de compra. Essa análise é muito forte, ela quase nunca dá loss, quase nunca dá loss, ó. Também a gente pode analisar o pavio da parte de baixo, ela faz uma pressão, ela deixa aqui um pavio maior, aqui no caso não teve pavio nessa vela de venda, só que ela deixou aqui uma pressão de baixa perante a vela anterior. Então a gente pode operar vendido aqui, e essa vela aqui, ó, uma vela vermelha, leitura para essa vela ser vermelha. Não é uma leitura de ganhar na retração. Ah, por exemplo aqui, peguei na liquidez e ganhei na retração. Essa vela terminou um pouquinho verde. Ela, por exemplo, terminaria um pouquinho verde e mesmo assim ganhei na retração. Não, essa vela aqui, essa vela tem que ser uma vela vermelha, porque tem toda a força de mercado, tem força vendedora. A próxima conseguiu confirmar abaixo e fez a transferência de reversão, ou seja, colocando palavras mais simples, o corpo dessa vela, da parte do fechamento, travou simétrico aqui no pavio da primeira vela do movimento comprador. Então a gente já tem uma leitura muito forte de jogar uma venda. Fez uma pressão de baixo, mas não deixou pavio. Isso aqui começa a ficar um pouquinho mais fraca a análise. A gente tem que ficar de olho. Se o mercado aqui não tiver mais pavio de venda para ser trabalhado, vai ficar perigoso. Então, no caso, ele expirou essa vela, ou seja, não deixou pavio. Mas aqui atrás a gente tem liquidez para o mercado buscar. Ou seja, essa vela não deixou liquidez, não deixou pavio. Mas se a gente olhar mais para trás, a gente tem aqui, ó, essa liquidez de venda para ser buscada. Então a gente pode operar tranquilo, a gente pode operar vendido aqui. O cenário ruim seria se essa vela aqui, ó, seria se essa vela verde não deixasse pavio, ou aqui também essa vela não deixar pavio, porque estaria encerrando a liquidez de venda, ó. Por exemplo aqui, vamos supor que essa vela verde não deixou pavio, é uma vela que não deixou pavio na sua abertura, ou seja, toda a liquidez de venda que estiver atrás dessa vela não vai ser mais trabalhada, ela vai ser bloqueada. Então a gente não poderia pegar essa operação e sim poderia pegar até essa compra aqui, ó. A gente poderia pegar até essa compra aqui, ó. A compra dessa vela, se tocasse aqui nessa vela sem pavio, nessa vela verde. Mas é aqui, ó, se não deixar pavio e essa vela não deixar pavio, fica complicado a sua análise. Tem que deixar a liquidez para o mercado buscar, ó. O mais interessante seria essa vela essa vela do rompimento deixar pavio. Mas como não deixou, a gente olha para trás e vê se o mercado deixou liquidez para venda trabalhar. Porque se não deixou, como eu falei, se essa vela não deixar pavio, essa vela é uma segurança, ou também se essa vela não deixar pavio e não tiver mais liquidez de venda para ser buscada, essa análise pode cancelar que vai ficar muito ruim. Mas como aqui ó, deixou pavio, o mercado deixou, ele falou que o mercado tem chance de descer, ele tem leitura para vir descer, para vir buscar essa liquidez aqui. Então o mercado sempre se move em liquidez, ele vai vir buscar esse pavio aqui, ou nessa vela ou nas próximas velas. Então, a análise de hoje foi essa. Se você quiser entrar no meu curso, tá apenas R$ 37 para você ter a análise profissional do gráfico. Então, você não vai estar operando qualquer coisa, você vai saber analisar o motivo do loss, o motivo por que essa análise ficou perigosa, por que essa análise foi muito forte. Então, é isso. Só me chamar no WhatsApp e bora para a próxima aula.